na entrevista coletiva, a Raíza Simplício, que é uma ótima repórter do site Gol, que cobre o Flamengo, ela disse assim, Sampaoli, você, há 69 jogos, você não repete uma escalação. Ou seja, foi pegar lá atrás do Sevilha, né? Aí ele olhou para a gente assim, o que é você? Uma espia? Mas, na verdade, é uma característica do Sampaoli. E pode ser uma característica positiva se ele fizer com que todos que entrem ligados nos 220 e jogando dentro dessa filosofia de brigar pela bola o tempo todo, de sufocar o adversário. Aí realmente faz sentido. E eu sempre achei que um bom treinador deveria procurar esse tipo de coisa. De repente, olha, vou jogar contra o Inter no Beira-Rio, não é a mesma coisa que vou jogar contra o Curitiba no Maracanã. Então, é possível, é plausível, sim, escalações, formações táticas e nomes serem trocados. Não tem problema nenhum isso. E ele está dizendo isso desde que ele assumiu. Ele disse, Gabigol e Pedro podem jogar juntos, como o Dorival já provou. Ele disse isso literalmente. Mas isso não quer dizer que vão jogar todos os jogos juntos. Claro, a temporada é gigantesca, tem 3 competições exaustivas pela frente. É normal que ele vá trocando e alterando até mesmo a formação tática. O que não pode perder é a vontade que demonstrou ontem, sabe? O tesão pela bola, que aliás é uma das coisas que ele gritava no treinamento, né? Que precisava ter amor pela bola. Ontem o Flamengo demonstrou muito amor pela bola e foi muito correspondido por ela. Após a goleada sobre o Maringá por 8-2, sabe o que o Sampaoli falou? Eu quero criar um time invencível. E não se mostrou satisfeito, não. Ele queria ver mais gols ontem. Não ficou satisfeito. Eu gosto de treinador assim. Não tem essa de ficar satisfeito, não. Tem que ajustar a equipe, tem vários erros para ser ajustados. E ele falou, o que eu mais gostei de estar no Maracanã e o time fazer 8 gols. Em competição, o Flamengo está disputando em outra categoria. Nessa categoria, perdemos há pouco tempo por 2-0. O time precisa melhorar para permanecer nessa sintonia contra qualquer rival. Temos avanços e retrocessos. Quero ficar em um time muito grande aqui para criar um time invencível. Levará tempo, mas esse é o meu sonho. A superioridade no jogo foi grande, mas o nível de contundência por baixo de 50%. Pode ser mais contundente ainda. Precisa melhorar na busca dos espaços, no ataque aos espaços. Contra o Inter, nós perdemos o jogo nas aéreas, na nossa e na do rival. Precisamos ser uma equipe sólida na defesa e contundente no ataque. Jorge Sampaoli, estou contigo, concordo 100% com você. E ele ainda mandou aqui. Penso que o time tem que melhorar futebolisticamente. O sistema, para mim, está em segundo plano. A equipe teve muitas jogadas boas de ataque. Poderia fazer muito mais gols hoje. Contra um time preparado que tentou nos neutralizar. O time tem que melhorar, perder menos bolas, ter mais troca de passes no campo rival. É um crescimento paulatino, rapaz. Olha, São Paulo, se você acha que você vai me conquistar assim, você está certíssimo. A verdade é essa. Eu gosto muito do São Paulo e ele ainda criticou o gramado, tá? A diferença do futebol mundial para o Brasil é a importância para o gramado. Falei na Europa, na França, na Espanha, que o torneio mais interessante que mais dirigi foi o Brasileirão, porque é mais competitivo. Só que o terreno de jogo não melhora a altura do futebol brasileiro. O passo adiante para melhorar o futebol desse país é dar atenção ao gramado. Pois é. Falou sobre o Gabigol? Gabigol, não só hoje, mas também contra o Inter, foi muito bem. Ele precisará, com o Pedro, se compatibilizar. É uma responsabilidade do treinador fazer com que essa dupla de ataque faça, com os gols, muitos pontos para o clube. Pois é. E a preparação mental, ele disse o seguinte, a conversa foi futebolística, os jogadores que estão no time já ganharam muita coisa aqui. O presente do Flamengo é um pouco confuso hoje, mas espero, como treinador, ajudar os jogadores a trocar a realidade de hoje. Houve muita diferença entre o time e outro no jogo de hoje. Bacana demais o São Paulo. Gosto de treinador assim, que não se mostra satisfeito. Bem, primeiro, acho que é importante frisar que ontem o Flamengo jogou, né? Lá em Maringá, os caras não jogaram. Aquilo foi uma conduta absolutamente indolente, absurda, inaceitável. Eu acho incrível como que aquilo também é esquecido dentro do clube, né? Não houve nenhuma grande cobrança. Foi o jogo do Fluminense, com o Vitor Pereira, e do Maringá já com o Mário Jorge, com uma postura inaceitável do time.
E poderia até perder demais. Agora, de fato, ontem, eu sempre digo o seguinte, você pode ganhar de um time mais fraco de várias maneiras. O Corinthians é mais forte que o Remo, que é melhor que o Maringá também. Mas como é que o Corinthians ganhou do Remo ontem? Sofrendo, nos pênaltis. Você pode ganhar massacrando, amassando. O Flamengo amassou, de fato, merece elogios. Um gol com menos de 2 minutos, fez o resultado, buscou mais gols no segundo tempo, ele trocou jogadores. O Gabriel fez uma ótima partida, Pedro fez 4 gols, tem uma média mais de um gol por jogo, uma coisa absurda, né? E jogando não só o Carioca, jogando nas outras competições que o Flamengo participou ao longo do ano. Ou seja, teve desafios técnicos mais difíceis do que quem jogou só o estadual e agora está na Copa do Brasil, sua fase inicial, e no Campeonato Brasileiro. Agora o time jogou muito bem, agora tem alguns detalhes que são interessantes, né? O Ayrton Lucas ontem foi muitas vezes terceiro zagueiro, muita gente não percebe. Então tem a turma que detesta o terceiro zagueiro, ele foi quase terceiro zagueiro, quase o jogo inteiro. É que o jogo estava paralelo, só os gols. Então assim, era na direita o Wesley descendo à vontade, na esquerda o Ayrton Lucas descendo bem menos, né? O lado esquerdo ali era ocupado hora por Cebolinha, caía ali o Gerson se movimentando muito. E foi um jogo muito bom do Flamengo, uma vitória muito boa. Acho que legal também foi a coletiva dele, ele tentando falar português, né? Agora está estudando português, ele se esforçou para falar em português. Finalmente, São Paulo, antes tarde do que nunca também. O Flamengo faz, né? E assim, ele, eu achei muito legal também que na coletiva ele não se mostrou satisfeito. A pergunta final da coletiva o negócio está aí meio irônico. Que ele falou em contundência no jogo contra o Internacional. Aí pergunta se faltou contundência. Eu pensei, faltou contundência? Meteu 8? Mais contundência do que isso? Eu pensei, que pergunta é essa? E ele falou assim, eu quero mais contundência. Quer dizer, o cara, mesmo ganhando de 8-0, ele apontou problemas do time, não desse jogo tanto assim, mas mais até do jogo anterior do Internacional, e falou sobre a necessidade de melhorar e cobrou mais. Soltou uma frase que pode ser tirada do contexto por muita gente, vai ser quando o Flamengo perder jogos, que ele fala, eu quero formar um time imbatível, mas isso leva tempo. Lógico que não existe time imbatível, quando você fala isso, acho que é uma força de expressão. Eu acho que a tradução literal seria um time difícil de ser batido. Mas aí, o cara já se esforçou para falar português, gente. Eu quero que ele fale exatamente assim, acho que é um pouco difícil nesse momento. Mas acho que foi uma noite bem interessante, o Flamengo tomou 2 gols bem acidentais. Um foi um gol contra, a bola bateu no Fabrício Bruno, outra bola bate nas costas do jogador do Maringá e cobre o Santos. Você acha até que o Santos podia socar a bola do primeiro gol? Eu acho que o Santos tinha muito que pode sair do gol ali. Pode ser que ele pudesse socar antes de a bola bater no Fabrício, mas enfim. Mas foi assim, e o Maringá também teve um momento Tolima. Eu falei aqui durante a semana que achava que não ia fazer a mesma bobagem, mas fez. Depois tomou 2 gols, ele se abriu, foi para cima. Aí um abraço, amigo, vai tomar goleada, como aconteceu outro dia com o Fluminense em Volta Redonda. Volta Redonda tomou de 7. O time se descontrolou, se desarvorou todo, o Fluminense deitou e rolou, passou o carro. O Tolima ano passado tomou de 7 também e esse time do Maringá tomou de 8. O time perdeu jogadores que foram negociados, ontem também já estava indo para o Juventude. Isso tudo também tornou um pouco mais fácil. Mas foi uma noite de uma grande vitória, acho que foi. E há de se registrar o patético comportamento de um flamimizento. Né? Tô vendo que a Flamimimi é o flamimizento. Né? Não, mas essa Flamimimi não é a minha, não. Então é a Flamimimi do B. Essa não é a minha, não. Eu sempre acho que o Gabigol é ídolo, imortal e tem que ser respeitado. O cara, Vamp, na saída ali do túnel central, os jogadores saem, o Gabigol saiu e tal, e tá saindo, o cara xingando o Gabigol. O Gabigol jogou muito bem ontem. Ele jogou bem pra caramba. Deu cada passe ele deu passe, ele deu assistência, ele participou super bem do jogo, ele arrastou marcação em jogadas que o Pedro entrou ali pra fazer o gol. Ele foi super bem. Só me pareceu assim que ele, não sei se é impressão minha, estou enganado, eu achei ele meio contrariado por ter feito só um gol. E de fato eu acho normal que seja assim, porque ele é um artilheiro. Mas eu acho que até porque o Pedro fez 4. Isso, né? Mas eu acho que assim, é importante aí que ele procure entender o seguinte, isso vai mudar naturalmente. A atuação de ontem foi super elogiada pela torcida. Você via depois do jogo. Você vê que São Paulo é modo. Fala assim, eu vou precisar dos gols dos dois para a gente chegar. Porque eles vão fazer muitos gols e vai dar muitos pontos. No ano passado, o artilheiro da Libertadores foi o Pedro. Mas quem fez o gol que ficou na história foi o Gabriel. Quer dizer, então, de repente, ele pode ter menos gols do que o Pedro e pode fazer gols mais importantes. Eu acho que o mais importante, primeiro, esquecer aquela história de centroavante. Não é centroavante, ele é um atacante. Ele cresce muito quando ele participa mais do jogo, como ontem, quando ele se movimenta, circula pelo campo, tabela, vem buscar o jogo, pega na bola toda hora. Deu passo para o Cebolinha. Exato, então acho que ele tem condições de ajudar muito. E tendo um centroavante goleador, talvez ele não seja o artilheiro mais do time. Como em alguns momentos o Bruno Henrique brilhou mais do que ele entre 2019 e 2020. Teve momentos que ele foi, não digo ofuscar. Tem o famoso jogo do Corinthians, no Maracanã, que caiu o Carille, ele estava suspenso, o Bruno Henrique acabou com o jogo, fez 3 gols. Então isso acontece contra o São Paulo, também quando o Bruno Henrique fez também 3 gols no 5-1. Então acho que é importante ele entender isso. O Pedro é um cara de definição, é o melhor atacante centroavante do futebol brasileiro, talvez sul-americano, tem números absurdos, é um jogador excelente, e ele é um cara que ele tem outros predicados, eles podem se completar.
Então, acho que esse é um ponto que é bem importante que ele entenda. E o jogo de ontem acho que mostra isso. O Gabriel mostrou que ele pode ser elogiado pela torcida e foi muito elogiado. Ontem, tirando esse maluco aí, todo mundo ontem estava elogiando. Eu fiz a live no meu canal, todo mundo falava, não, o Gabigol jogou muito, tudo. Você olhava na rede social, os torcedores elogiando. E entender que, mesmo sem fazer o gol, ele pode ser destaque do time. O nome dele, cada vez menos, pode ser menos Gabigol, ser Gabriel. Até para tirar um pouco essa coisa de que ele tem que fazer o gol. E bateu o pênalti dele, fez o gol dele. Agora é de fato uma fase ruim que pode estar se encerrando a partir da atuação de ontem. Ele fez 2 gols de pênalti em 16 jogos. Nenhum com bola rolando. Por exemplo, se termina 3-0, Pedro tinha feito 2. Não. Termina 3-0, ele teria feito o gol mais importante, que é o terceiro. Sim. Você acaba ali. É isso que você fala, né? O que o Mauro falou é sempre o meu argumento, pô. Das 3 finais da Libertadores dessa geração do Flamengo, ele fez todos os gols, pô.